capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, versículo 9. Aleluia. Vamos ler, meditar o culto de Santa Ceia, irmãos. No próximo culto nós vamos começar a mensagem mais cedo, para terminar no horário. Nós temos horário para começar e temos para terminar. Então nós temos, se você quer um horário que termine o culto no horário, tenha também um horário para vir para o culto. Venha mais cedo que nós terminamos o culto, como sempre, no horário. Versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, e vamos meditar na bendita palavra de Deus. Eu creio, queridos irmãos, que Deus não nos reúne em vão, nunca. Nós já sentimos a glória do Senhor aqui, já louvamos o seu santo nome. Temos diante de nós mais uma vez a Santa Ceia, que está aí. Vamos participar da ceia e com certeza sermos abençoados pelo Senhor. Os irmãos creem assim? Amém! Nós temos que vir para a igreja no culto de Santa Ceia, irmãos, preparados, porque é um ato de louvor muito sublime, muito especial. Você deve estar preparado. Sabemos de antemão o dia de Santa Ceia, não é um dia assim que eu anuncio de repente, ou você chega aqui e eu digo: hoje vamos ter ceia, hoje nós vamos participar da ceia. Não, nós sabemos de antemão que toda primeira sexta-feira do mês nós tomamos a Santa Ceia do Senhor. Amém. Então nós já sabemos disso. É uma semana difícil, é uma semana que o inimigo quer se apoderar de você, é uma semana que você encontra falsos profetas, que você encontra barreiras querendo impedir você crescer na graça e diminuir no Espírito. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo falando das coisas espirituais. Ontem eu estava conversando com alguém e me falando sobre o que o homem está criando, o que o homem já fez, a ciência que multiplicou de uma forma espantosa. Mas para aqueles que estão usufruindo e esperando só na ciência, ainda nem começou. Eles querem muito mais. Eu não sei o que o mundo espera dessa revolução da ciência dos últimos dias.
coisas extraordinárias acontecem e nós não tomamos nem conhecimento por falta de conhecimento das coisas concernentes a este mundo. E eles não tomam conhecimento das coisas espirituais porque lhes falta conhecimento das coisas espirituais. Amém. Agora, o que é que você escolhe? Você quer conhecer e quer esperar e quer viver, depender das coisas que o homem está criando, ou quer viver daquilo que o Espírito Santo revela? O que você quer? O que você espera? Quem vai te tirar daqui? Quem vai me tirar daqui? Quem vai me levar daqui? A ciência? Não. A ciência desconhece isso. A ciência não concorda com isso. A ciência chama quem tem essa esperança de louco, de loucos. E nós, segundo a palavra, irmãos, aleluia, obrigado Deus, somos, parece, loucos. Loucos. Porque temos uma esperança totalmente diferenciada deste mundo que só espera na evolução das coisas. Quem não gostaria de que, se o homem pudesse, fosse a vontade de Deus, criasse um medicamento para eu não morrer, para eu ser curado, você ser curado de todas as enfermidades, se fosse vontade de Deus? Mas não é a vontade de Deus. Deus não projetou o homem por causa do pecado. O homem teve seus dias limitados. Amém. Ele pecou e agora os seus dias são determinados por Deus sobre a terra. O homem pode fazer de tudo, mas não tirará o direito de Deus sobre a vida do ser humano, que diz que nós não podemos acrescentar um côvado ou um milímetro sobre a existência que temos sobre a terra. Amém. Nada, nem de tamanho e nem de datas, para que nós possamos viver mais do que Deus estabeleceu. Aleluia. E aqui na palavra, irmãos, eu quero ficar mais com o versículo primeiro que eu li, por causa do tempo. Diz: mas como está escrito, Isaías escreveu isso no 64, capítulo 64, versículo 4, lá do seu livro, diz: mas como está escrito, Paulo escreve aqui, assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nunca poderia, irmãos, isso penetrar realmente no coração humano, e não vai penetrar no coração do humano que não der lugar para o Espírito. Nunca vai penetrar isso. Nunca vai ser revelada essa glória, o que Deus preparou para mim, a cidade que Ele tem preparada para mim, o lugar que Ele tem preparado para você. A beleza do céu não pode ser revelada para o homem ímpio, porque ele não crê, mas Deus revelou-nos pelo seu Espírito. Aleluia! Deus nos mostra pela sua palavra que nós temos, através da fé, esse direito de conquistar este céu. Então, eu conversando com essa pessoa, dizendo para mim que já tem corações ou coração artificial. Eu sei que transplante de coração faz muitos anos. Eu era bem jovem ainda, quando na década de 70, por ali no início dos anos 70, na África do Sul, houve o primeiro transplante de coração. E depois foi crescendo isso, evoluiu o transplante de coração, tirando o coração de um que morreu e levando para o outro, para pulsar no outro peito de outra pessoa. Eu conheci pessoas que têm outro coração, vivem com o coração de outro. Enfim, isto está se tornando normal. Mas só que, segundo a ciência, já estão fazendo um coração totalmente máquina, artificial. Pulsa através de magnéticos. Enfim, é um coração que o homem fez
e está implantando no lugar do coração de carne, no lugar do coração que tem sentimento, no lugar do coração que a Bíblia fala, a palavra sempre se refere ao coração como centro da vida. O coração ama, o coração sente saudade, enfim, é o coração servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, porque, irmãos, é um órgão muito especial do nosso corpo. Amém. Muito especial. Um coração feito de plástico ou de qualquer outro material, com todas as máquinas e tecnologia que o homem fizer e colocar dentro de um ser humano, não vai ter o sentimento que eu tenho, não vai ter o sentimento que você tem, de jeito nenhum, não vai. É claro que é uma forma poética que se refere ao coração, porque o âmago da alma, da vida, é a alma, a nossa alma é que sente tudo. Só que os homens agora também querem mexer no cérebro do ser humano. Eles estão criando um cérebro totalmente mecânico para colocar na cabeça das pessoas. E eu perguntei para esta pessoa: mas eles vão deixar o cérebro natural lá dentro da minha cabeça e querer colocar o artificial junto do ladinho dele? Não, eles vão arrancar o original que feito por Deus e colocar o deles, colocar o cérebro deles. Nessa manhã, quando eu estava orando e pensando nesse assunto, eu senti grandemente a presença do Senhor, porque o Espírito Santo diz só que nesse coração, nesse cérebro, não vai ter consciência, não vai ter sentimento, não vai ter reverência pelo Criador, não vai ter esperança de viver uma vida eterna. É um cérebro totalmente voltado para a terra, feito por... Se é que o homem vai conseguir, se é que ele vai conseguir. Meu querido irmão e irmã, nós temos um privilégio divino, santo e eterno. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Temos o nosso corpo e o nosso espírito, ou seja, a nossa alma e o nosso espírito, que são duas coisas imortais que fazem parte da nossa existência. São imortais. Ninguém vai fazer isto. São abstratas. Ninguém vai pegar para fazer. Ninguém vai entender isto, só o Criador que entende dessas coisas. E eu e você, eu posso glorificar a Deus nessa noite e dizer: Deus, eu te agradeço porque tu me acordaste para valorizar aquilo que eu tenho, aquilo que sou dotado. Meu corpo, minha alma e meu espírito te servem, aleluia, te buscam, aleluia, te glorificam e te exaltam. Bendito é o nome do Senhor. Nada que o homem fizer, irmãos, por mais perfeito que seja, esses robôs que são dotados de inteligência são robôs, tudo bem, é uma máquina que fizeram, mas mexer agora no ser humano, no próprio cérebro, coração, tudo bem, mas o cérebro, e tem uma data, 2025 deve estar em funcionamento isso. Eu creio que este cérebro feito pelo homem não vai sentir compaixão de ninguém, ele não vai sentir desejo de entregar-se para Deus, Criador do céu e da terra, não, porque ele é humano. Amém. E nós, irmãos, somos humanos, mas deixamos que o Espírito Santo atue na nossa vida. Eu tenho uma alma e um espírito assim como você tem. Um dia nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e Ele entrou na nossa vida, o seu Espírito se fundiu ao meu Espírito agora, e agora eu tenho um sentimento divino. Agora as coisas celestiais me são reservadas, são reveladas. Aquilo que era impossível ser revelado, como diz o apóstolo aqui, agora são revelados para o homem. Aquilo que Deus nunca revelou para o ser humano sem Deus, mas para o coração do ser humano que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, estas coisas são reveladas, essas coisas são esclarecidas, e nós podemos, irmãos, ter certeza de que aquilo que Deus fez em nós, e muito mais a oportunidade que Ele nos deu de aceitá-lo como regente da nossa vida,
é tudo o que um homem precisa, tudo o que uma mulher precisa, é servir a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Ele serve ao Senhor. Estão entendendo, irmãos? Amém. Estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas entende, até mesmo as profundezas de Deus. Amém. É de Deus. Aceitar Cristo, irmãos, é dizer assim: Senhor, entra com o teu sentimento em mim, entra com a visão que tu tens em mim, entra, Senhor Jesus, com aquilo que tu desejas melhor para a minha alma. Bendito é o nome do Senhor. Já falei para os irmãos, a alma e o espírito são imortais, está aqui dentro de mim. Um dia esse corpo tomba, vai para a sepultura, mas o espírito e a alma vão ser conservados. E no dia da ressurreição eu vejo assim, irmã, o Senhor dizendo: alma e espírito, busca aquele corpo onde tu morou lá dentro. Eu quero fazer daquele corpo um corpo imortal, um corpo incorruptível. Agora entra lá dentro. Agora tu não vais mais sofrer com ele, com ela, a alma. O espírito não vai mais sofrer com a alma dele, porque a nossa alma, irmãos, ela pende para as coisas terrenas. O animal tem alma. E se o homem não dominar o seu espírito, ou não deixar o seu espírito ser dominado pelo Espírito de Deus, ele vive um homem animal, um sentimento animal. E o que nós vimos hoje aqui, irmãos, na terra? Nessa perversidade que vive esse mundo, nessa promiscuidade que vive o mundo, mundo animal. Amém. Mundo com sentimento como se fosse um próprio animal. Mas nós, servos de Deus, esses que o aceitaram em todo tempo da terra, em toda a era da igreja, em todos os dias que foi pregado o Evangelho em toda a terra, aceitaram a Jesus de todo o coração, de toda a alma. Agora é o Espírito Santo que rege a nossa vida, dirige a nossa vida, nos orienta. O Espírito de Deus, irmãos, depois ainda, além disso, o Senhor diz: eu deixo com vocês o meu Espírito, o Espírito Santo. Ele vai ajudar. Você já entendeu isso, irmãos? O Espírito Santo, que é o próprio Espírito do Senhor Jesus. Temos o Espírito de Deus, esse sentimento pela salvação, esse despertar, esse desabrochar para uma nova vida, para um novo nascimento. É o Espírito de Deus que foi valorizado por você. É o Criador que está sendo valorizado por ti e por mim. Aleluia. Nós sempre vamos dar razão para Ele, irmãos. Ainda que vamos ser sempre perdedores, parece que sempre perdemos, nunca vencemos. Mas o Senhor diz: mas o meu Espírito está em você. Você é mais do que vencedor. Você é meu filho, você é minha filha. Você vale, você tem valor. Você não é igual a um animal, mas você é um ser humano que eu amo, que eu morri por você, eu dei minha vida por você. Aleluia. Portanto, irmãos, vale a pena nós servir a Deus com toda a alma, com toda a nossa alma. Sejamos em muitos ou poucos, não importa. O que importa, irmão, é nós nos sentir corpo de Cristo e saber que o Espírito de Deus está ali. Você tem notado, irmãos, que qualquer erro que a gente comete, qualquer deslize, que no passado isso não fazia nenhuma diferença, faz nada. A tua mente não estava despertada, a tua consciência estava adormecida, mas houve um momento, irmãos, que esse Espírito é dotado de consciência, é dotado de ansiedade. Eu quero ver eles colocar na mente mecânica a ansiedade. Eu quero ver eles colocar na mente mecânica feita pelo homem uma consciência que fala. Consciência fala comigo. E eu digo: Senhor, eu te agradeço porque ela está falando. Ela está viva dentro de mim. Minha consciência tem boca e fala comigo. A tua consciência tem falado com você? Tem falado. Se não falou, se não está falando, você está quase morrendo. Amém.
Se não está te acusando, é porque você está morrendo. A nossa consciência deve estar viva, irmão. Opa! É um radar espiritual que diz: olha, acorda, desperta, você fez o que não devia. Quem fala isso é a consciência que foi despertada pelo implantamento do Filho de Deus, ou do Espírito de Deus na nossa vida. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu teria, irmãos, muito mais que falar nessa noite, muito mais a falar sobre esse glorioso assunto de um verdadeiro viver com Cristo. Amém. Hoje, irmãos, a maioria das pessoas estão vivendo um legalismo religioso, que a consciência não fala mais. Pode andar de qualquer jeito, pode mentir para a esposa, pode mentir para o esposo, pode mentir para pastor, pode enganar, pode roubar, pode mentir, pode, enfim, pode adulterar, pode fazer o que quer. A consciência está calada. Está calada porque o Espírito de Deus você não valorizou. Se o Espírito de Deus está valorizado por ti, irmão, a tua consciência está viva e ela está falando com você. Não coloque o prato, a mão no prato na Santa Ceia. Se a tua consciência te acusar nessa noite, vai acertar a tua vida para depois tocar a mão na Santa Ceia. Peça perdão para o Senhor, volte a estar onde você estava antes, na presença do Todo-Poderoso. Amém. Nós precisamos, irmãos, deste espírito, deste sentimento. Bendito é o nome do Senhor. Tem um ditado que diz assim: a consciência de um canalha eu não sei como é, porque eu não sou, mas a consciência de um homem honesto é dura, ela é muito brava, ela fala forte. Só eu sei disso, irmãos, como a consciência. E você tem até vergonha de dizer para alguém o que a tua consciência falou contigo, mas ela é a maior amiga que eu tenho. Aleluia, aleluia. Ela é a minha companheira, é a minha consciência. Ela está comigo, ela vai falando, e o Espírito Santo usa a boca da consciência para falar comigo. Essa coisa abstrata que o homem não sabe fazer, o homem não sabe lidar com ela, mas o Senhor, a palavra do Senhor sabe. Bendito é o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é uma espada mais cortante, ou seja, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir o que? A alma e o espírito. Palavra, glória a Deus. Deixa, deixa nessa noite a espada do Senhor separar a tua alma do espírito, e você vai ver a diferença, porque a palavra, a espada do Senhor separou. Eu quero ver estes cientistas fazerem isto. Eu quero ver os médicos, os mais famosos da terra, fazer essa cirurgia na cabeça de alguém, que implantaram esta máquina. Não, mas o Senhor sabe como dividir nesse ser, nessa cabeça, nesses órgãos implantados pela sua mão, feito pela sua mão, aleluia. E eu posso glorificar a Deus dessa noite, e sempre, porque estou entendendo a voz do Senhor, o que Ele quer conosco, meus amados irmãos. É mais cortante do que qualquer espada, é eficaz, é porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Fala, cientista, dá a tua opinião sobre isso, cientista. Dá, doutor, dá, nobre doutor. Não sabe nada, mas nós sabemos, porque foi revelado pelo Senhor, irmãos. Aquilo que estava oculto para os homens foi revelado a mim e você
exposição da palavra. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor, porque Ele revelou essas coisas profundas. Irmãos, ninguém vai fabricar um homem que chore, realmente chore as suas misérias, lamenta porque perdeu uma posição diante do Senhor. Deve ser muito triste, irmãos, alguém que esteve sentado no lugar celestial, como diz a Bíblia, e de repente ele desce, e alguém não vê mais ele lá naquele lugar, e esse alguém talvez não seja eu, não seja o meu querido pastor Laércio, não seja você, mas o próprio Deus, o próprio Jesus disse: por que você desceu? Por que você não está mais sentado ali, aonde eu te deixei? Aonde eu te pus? Para onde eu te chamei? Por que você não está mais ali? Meu querido irmão, não perca a posição que Deus te deu, de filho de Deus, de filha de Deus. Avance, não avance sinal, espere sempre pela ordenança de Deus. Ele vai te guiar, irmãos, Ele vai te levar tranquilamente, a partir do momento que você, ou seja, desde que você obedeça a sua voz. Ele não vai te deixar sozinho. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que Deus guarde os irmãos. Amém. Nunca esqueça, irmão, da espada do Senhor. Amém. Aleluia. E todos os dias, praticamente, irmãos, todos os dias, aqui você pode ouvir a palavra do Senhor e a espada do Senhor desembainhada sendo anunciada, aleluia, em alto e bom som para todos que quiserem ouvir. Domingo que vem, de manhã, nós vamos estudar uma lição. Eu disse: Deus, dessa aqui eu não tenho que reclamar. Fala sobre ser cheio do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. O que iria cheio, aleluia? O que é ser cheio do Espírito Santo? É uma conquista, irmãos, daqueles que aceitam Jesus. Você aceitou Jesus, foi selado pelo selo da redenção. Agora o Senhor diz assim: agora vai buscando, eu vou te dando mais, eu vou te enriquecendo, eu vou te dando dons espirituais, eu vou te consolando, eu vou te orientando. Daí você não vai ficar do jeito que muitos estão aqui, como se estivesse em qualquer lugar da casa. Não tem nada a ver com a palavra. Não estou nem aí, pastor, eu nem sei o que tu está falando. Claro, você não tem o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus entrar na tua vida, para você ver se você não vai se despertar, você não vai saltar, que não quiser o nome de Deus. Senhor, eu te aceitei como meu Salvador, eu estou vivo, aleluia, vivo para sempre. Que Deus te guarde, meu irmão, que Deus te ajude. O pastor está gritando muito hoje. Não, irmãos, eu estou falando, simplesmente falando o que é necessário e aquilo que arde no meu coração, para dizer para você que você deve valorizar mais a tua vida. Valorize mais quem você é, dê valor à chamada de Deus na tua vida. Seja um crente de verdade, não seja um qualquer, irmãos, um religioso. Hoje, repito, o legalismo está tomando conta das pessoas. A paz, Senhor, ou a sua paz. Tem um cidadão aí que não cumprimenta mais a gente com a paz, Senhor. Oi, pastor. A paz, que paz? Mas tem uns que dizem: a paz do Senhor Jesus. Eu vivo por esta paz. Amém. Aleluia. Eu vivo porque Ele vive, aleluia. Amém. O seu Espírito habita em mim e me revela as coisas. Irmãos, nós não podemos ser discernidos por esse mundo tecnológico, não, mas nós podemos discernir, diz a palavra, todas as coisas. Se não entendermos, pastor Laércio, da máquina, como é que foi feito, como é que funciona, mas o Senhor diz assim: isso é sinal. Isso aí é o intrometimento do homem. O homem está indo longe demais. Deixa ele ir. Só que o que eu falei vai se cumprir. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Tudo que eu disse vai se cumprir. Fique em pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor.